Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. É só digitar Paulo Roberto Maciel e você chega ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Se quiser ir direto ao YouTube, é @Paulo Roberto Maciel 7919. Liturgia referente ao dia 6 de novembro de 2025, quinta-feira, 31ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui com esse lenço e o óculos. E no rito temos a missa escolha. A primeira leitura é a leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos do 7º ao 12. Irmãos, ninguém dentre vós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. E tu, por que julgas o teu irmão? Ou mesmo, por que desprezas o teu irmão? Pois é diante do tribunal de Deus que todos compareceremos. Com efeito está escrito: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua glorificará a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 26, na Bíblia Vulgata, o 27 na de Jerusalém. Versículos 1º, 4º, 13 ao 14, refrão 13. Este é o refrão: sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Repetamos: sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Repetamos: sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Aclamação ao Santo Evangelho. Evangelho de hoje, escrito por São Lucas, capítulo 15, versículos do 1º ao 10º. Aleluia, aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Diz o Senhor, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu, até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos
que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la. E quando a encontra, coloca, retificando, e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que havia perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, vamos saber um pouco mais a explicação deste evangelho. Aqui no livro Igreja em Oração temos a seguinte explicação. No evangelho temos o relato de 2 das 3 parábolas da misericórdia. Ao dizer da alegria de encontrar algo perdido, o texto nos remete à ideia de que Deus não quer que ninguém se perca. Diante dessa realidade da perda e do reencontro, somos remetidos à própria ação divina em sua misericórdia e bondade. Deus mesmo sai de si e vai em busca do pecador. Outra reflexão também sobre o mesmo evangelho, Lucas 15, versículos do 1º ao 10º, está no livro Palavra e Vida. Diante deste evangelho, podemos pensar que, se quisermos nos aproximar de Deus, precisamos aproximar-nos dos pecadores, dos marginalizados. Aí é que Jesus se situa justamente porque Deus quer a salvação de todos. Preocupa-se mais com os excluídos. Se quisermos encontrar Deus, teremos que estender as mãos para o irmão. Ou podemos simplesmente dar graças a Deus porque se aproximou de nós, pecadores, porque não nos deixou abandonados. Do nosso coração tem que brotar um agradecimento, e um agradecimento enorme, porque encontramos graça, perdão e misericórdia aos seus olhos. No livro Dia a Dia com Oração, também temos a reflexão do Evangelho. Jesus come com os pecadores. Comer em companhia de alguém significa criar comunidade, participar do seu modo de pensar. Com essa atitude, Jesus bate de frente com os fariseus que dividiam a sociedade em 2 categorias: bons, os observantes da lei, como eles, e maus, o povo simples, que eles desprezavam. 100 ovelhas e 10 moedas indicam unidade. Jesus quer uma humanidade indivisível. Não se pode dividir o mundo em sagrado, os bons, e em profano, os maus. Deus não se conforma com a perda de alguma de suas criaturas. Invertem-se os valores. Pela misericórdia de Deus, os que não têm voz nem vez, os excluídos pela sociedade, também religiosa, quando se convertem ao reino, são capazes de fazer festa e de partilhar com os outros. Deus, por sua vez, alegra-se com a reintegração de todos na aliança. Mas para isso tem que crer em Deus, crer em Jesus, tem que se arrepender, tem que ser batizado, enfim, tem que participar da vida da igreja, da boa nova, né? E praticar as boas ações. Santo do dia 6 de novembro. Vamos aos santos então, porque eles fizeram o que Jesus mandou. Foram pelo mundo e evangelizaram. São Félix é santo do dia 6 de novembro. Foi mártir e viveu e morreu no século III. Santo do dia 6 de novembro é São Leonardo de Noblac, ou de Limoges. Foi um eremita de família nobre e nasceu na Gália no século VI. Seguidor de São Remígio, viveu numa floresta perto da cidade de Limoges, na França. De acordo com o site da comunidade Shalom, com shalom.org, Leonardo, eremita de Noblac, ou de Limoges,
é muito popular na Europa, mas seu testemunho biográfico chegou a outros continentes 500 anos após sua morte. Ele nasceu em 496 em Orleans, na França. Faleceu no dia 6 de novembro de 545, ano 545, no mesmo país. São Leonardo era de origem nobre, e seu padrinho de batismo foi o rei Clovis. Com esse apoio tão influente, poderia seguir qualquer carreira política que quisesse. No entanto, já havia sido conquistado por um rei muito mais poderoso e influente, Jesus Cristo, o Shalom do Pai. Assim, alistou-se no exército do Senhor sob o estandarte de um santo bispo, Dom Remígio. Fez muito uso dos prestígios que possuía, mas não para qualquer satisfação pessoal. Sua amizade com o rei fez com que obtivesse vários privilégios, todos eles canalizados para as obras de caridade para com os pobres e as ações pastorais da igreja. Entre as ações estão aquelas em que obteve a liberdade para as pessoas presas sem provas ou até por motivos egoístas e arbitrários. Mais tarde ele se refugiou num denso bosque a fim de viver como eremita. E mesmo na solidão da vida contemplativa não deixava de ser instrumento eficaz da graça para a libertação dos aprisionados injustamente. Assim, o lugar onde se refugiava para a oração era sempre descoberto pelo povo. Muitas vezes, alguns injustiçados apenas pronunciavam o nome de Leonardo diante de Deus, em suas orações desesperadas, e as correntes caíam de seus pulsos e tornozelos. Numa certa ocasião, bem no meio da floresta, perto de Limoges, onde o eremita havia fixado a moradia, chegaram, em vez de prisioneiros e pobres, o casal real com seus guardas e servos. Foram justamente suplicar a Deus um milagre por meio de São Leonardo. A rainha estava no último mês de gravidez e em perigo de morte. Atormentada pelas dores de parto, teve toda a assistência espiritual e emocional de São Leonardo, e graças às suas orações tudo deu certo. O rei ficou tão tocado e agradecido que prometeu doar-lhe o terreno para a construção de um mosteiro. Leonardo, então, já rodeado de muitos discípulos, alguns dos quais tinham inclusive sido libertados de prisão injusta, construiu o primeiro oratório. As virtudes do santo atraíram muitas famílias que construíram casas na região, dando origem à aldeia que leva o seu nome, Saint Leonard de Noblat. Esse santuário continua ainda hoje a ser um lugar de muitas peregrinações. Ele é invocado como padroeiro de prisioneiros injustiçados. Santo do dia 6 de novembro. É São Melânio. Foi bispo do ano mais ou menos 511. Construiu com suas próprias mãos uma igreja na cidade de Rennes, na França, e congregou muitos monges para o serviço de Deus. Santo do dia 6 de novembro é São Severo, do século VII. Foi mártir e bispo de Barcelona, na Espanha. Santos do dia 6 de novembro, São Calínico, Santo Imério, São Teodoro, Santo Estevão, São Pedro, São Paulo, outro Teodoro, São João, outro João e outro de nome desconhecido, todos mártires. Morreram em 638. Em Gaza, soldados aprisionados pelos sarracenos sitiantes desta cidade, eles foram encorajados pelo bispo São Sofrônio a confessarem a Cristo e foram decapitados. Santo do dia 6 de novembro é São Vinoco, abade, morreu em 716, foi discípulo de São Bertino no mosteiro de Sítio, próximo de Saint-Omer, na França. Fundou e regeu o cenóbio de Wormhout. Santo do dia 6 de novembro, Santo Estevão de Apte, bispo, morreu em 1046. Insigne por sua mansidão, Estevão de Apte organizou 2 peregrinações a Jerusalém e reconstruiu a catedral de sua diocese, Apte, situada ao sudeste da França. Então a sua diocese era chamada de Apte, por isso o nome dele é Estevão de Apte. Santo do dia 6 de novembro, São Teobaldo, presbítero, ou seja, padre, sacerdote, morreu em 1070.
Foi religioso dos cônegos regulares de Santo Agostinho, falecido em Dorat, na França. Foi guardião da igreja e saía somente para prestar assistência aos enfermos. Bem-aventurada do dia 6 de novembro é a beata Cristina de Stomeln, virgem, morreu em 1312. Cristina de Stomeln nasceu em Stomeln, perto de Colônia, na Alemanha. Aos 12 anos entrou no convento e aos 15 anos recebeu os estigmas da paixão de Cristo. Enfrentou de modo admirável duras tentações. Beata Cristina de Stomeln, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus amigos e amigas. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas sobre Cristo Jesus, sobre a Igreja Cristã, ele diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3, acate. Afinal de contas, você está lidando com o Deus Criador de todo o universo, nosso Criador. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Até o nosso pai ou nossa mãe nos dá um não de vez em quando. Então, se você receber um não de Deus, imagine, Ele que sabe tudo. É uma coisa boa. Eu sei que é difícil receber um não. Eu mesmo recebi muitos nãos de Deus. Na hora que recebi, eu não entendi. E não fiquei satisfeito, lógico. Mas, com o passar do tempo, eu fui compreendendo. Poxa, aqueles nãos que Deus me deu foram as melhores coisas para mim. Se eu não tivesse recebido não no passado, talvez não estivesse aqui hoje para evangelizar e salvar almas. Tentar, pelo menos, salvar almas de meus irmãos terráqueos. Bem, e agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus. Maranatá, como dizemos nós católicos. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará, será a parousia, o juízo final. Quem aderir a Cristo terá um corpo transfigurado, semelhante ao dele quando ressuscitou. Um corpo com novas propriedades, não mais sujeito a esse tempo e espaço, como conhecemos. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus como Deus, e nos encontraremos na parousia, quando Jesus voltar definitivamente. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Então, seja batizado, procure se batizar. Se você ainda não foi batizado, procure um padre para o batismo. Arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave que pode afastar a salvação eterna. E acredite em Jesus como Deus, como de fato Ele é. No mistério da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas numa só divindade. Algo que não devemos querer decifrar, pois somos criaturas, e a criatura não decifra o Criador. Shalom Adonai, a paz. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 /, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel. Digitou aí no campo de busca e você vai conseguir chegar ao YouTube, ao Instagram, Facebook ou blog. Que Deus abençoe a todos.